Olá, olá a todos, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa segunda aula de termodinâmica aplicada 1. Na nossa primeira aula, né, nós começamos o nosso conteúdo programático do curso, né, onde nós colocamos, né, alguns conceitos fundamentais, né, somente a questão do objetivo da termodinâmica, né, como uma ciência, né, que tem por objetivo determinar, calcular, modelar a energia disponível para uma transformação, né, para um processo, né, dentro de um sistema. Nós também conversamos, né, sobre os tipos de variáveis termodinâmicas, e basicamente existem dois tipos de variáveis: as variáveis de estado, que são aquelas variáveis que dependem apenas das condições iniciais e finais de um processo ou de uma transformação, e existem as variáveis de processo, né, que são exatamente o contrário, né, das variáveis de estado, né, são variáveis que dependem da trajetória que você realiza em um certo processo, em uma certa transformação, entre um ponto inicial e um ponto final. E na segunda parte da aula 1 nós conversamos, né, a gente fez uma demonstração, né, bastante importante, né, onde nós desenvolvemos a nossa primeira equação do nosso curso aqui de termodinâmica, que é uma equação, né, onde a gente desejou, né, uma equação de estado, né, a gente já vai explicar, relembrar esse conceito aqui no início dessa aula, né, onde nós desenvolvemos uma equação que descreve, que está sendo mostrada aqui nas nossas notas de aula, né, que descreve, né, como eu posso descrever a variação de um volume em relação à variação de pressão e à variação de temperatura. Então, eu comentei para vocês, né, na primeira aula, né, que essa abordagem era uma abordagem matemática, né, totalmente geral, ou seja, vocês podem aplicar essa ideia, né, de montar uma equação de estado, né, onde eu desejo conhecer qual é o comportamento de uma grandeza qualquer, que aqui nesse caso aqui eu estou indicando como z, em relação a outras duas variáveis, por exemplo, x e y, e a nossa equação de estado geral, né, dessa variação de z, do meu dz, ele será igual, né, à derivada parcial de z, d de z, em relação à primeira variável, d de x, com y constante, que é a segunda variável, dx, mais d de z, d de y, a segunda variável, a x constante, dy. Então, essa equação aqui, z, x e y, podem ser quaisquer grandezas, quaisquer parâmetros, quaisquer variáveis que vocês precisam, né, determinar para a resolução de um problema em engenharia. Aqui no caso da termodinâmica, né, nós usaremos, né, esse formalismo bastante ao longo do nosso curso, né, junto com a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, né? E no caso, né, do cálculo, do desenvolvimento, né, da demonstração que nós fizemos na nossa primeira aula, nós determinamos que a variação de volume dV em relação à variação da pressão dP e da temperatura dt, ela é igual a d de v, d de p a t constante, vezes dp, mais d de v, d de t a p constante, dt. Então, essa é a nossa primeira equação, né? E ela é uma equação que ela é totalmente integrável, né? Isso é muito interessante, muito importante. E como todo desafio, né, na equação de estado, né, quer dizer, o principal desafio, né, é que essas derivadas parciais elas sejam integráveis. Então, d de v, d de p a t constante, d de v, d de t a p constante, elas devem ser conhecidas ou possíveis de cálculo ou possíveis de medição, onde você, por exemplo, possa, né, pegar numa tabela e usar, jogar na sua equação de estado e realizar a integração e finalmente calcular a variação de volume, né, para o teu sistema, né, que você precisa determinar, sistema termodinâmico que você precisa determinar. Nós veremos na aula de hoje, né, que uma dessas derivadas parciais ela está associada, né, a uma grandeza conhecida, que é o coeficiente de expansão térmica, e a outra derivada parcial, né, relacionada à pressão,
ela está associada ao coeficiente de compressibilidade térmica, que é o beta, né? Então, alfa e beta, que são dois parâmetros que são amplamente tabelados e é fácil encontrar tabelas relacionadas aos mais diversos sistemas gasosos, líquidos ou sólidos. A gente começa essa segunda aula abordando, né, pela primeira vez nesse curso, um conceito importantíssimo na termodinâmica. Um dos pilares da termodinâmica é o conceito de equilíbrio termodinâmico, né? Toda a termodinâmica clássica ela é baseada, né, em situações, em processos, em transformações que ocorrem 100% na condição de equilíbrio. Até o final do nosso curso, né, nós abordaremos, ao longo dos nossos capítulos, né, 4 condições de equilíbrio termodinâmico, e a gente começa, né, pela condição de equilíbrio termodinâmico mais simples, que tem exatamente esse nome de equilíbrio simples. Então, vou indo aqui nas nossas notas de aula, né? A condição de equilíbrio deve estar presente em todos os processos termodinâmicos. Então, um exemplo, né, que é bastante clássico, né, de sistema termodinâmico, os físicos também usam esse tipo de exemplo, né? É um recipiente, né? É um cilindro que a gente está vendo aqui na nossa nota de aula, né? Preenchido com um certo gás conhecido, a princípio um gás ideal, né? Lembrando que o nosso curso de Termodinâmica 1 ele é um curso de gases ideais, só falaremos sobre gases ideais, né? Então o que está valendo aqui é PV igual a NRT, então ele está preenchido, né, por um certo gás, e existe um êmbolo, né? Esse êmbolo ele pode se mover, né? Para cima e para baixo em relação ao cilindro, né? E esse movimento ele está associado à presença de um peso, de uma massa colocada, né, sobre o topo desse êmbolo, né? Onde esse peso W justamente regula esse movimento desse cilindro. Então, um exemplo de um sistema de equilíbrio simples, né, pode ser descrito, né, como um recipiente, olhando aqui nossas notas de aula, né, ou um cilindro preenchido por um gás e vedado por um pistão, por um êmbolo. Né. Sobre esse pistão é colocada uma massa conhecida, né, W, que exerce um peso, né, de valor W. Esse pistão possui liberdade de movimentação. Então, nesse sistema, né, existem duas situações de equilíbrio que nós podemos considerar. Que a pressão exercida pelo gás sobre o pistão é a mesma que exercida do pistão sobre o gás. Então, a pressão, né, que o gás realiza em cima do pistão é a mesma que o pistão realiza sobre o gás. E a segunda condição é que a temperatura do gás é a mesma que a temperatura ao redor do meu cilindro, do meu recipiente. Então, isso é interessante, né? Porque a condição de equilíbrio é simples. Ela estabelece que em todo o seu sistema e nos arredores do teu sistema, a pressão e a temperatura elas são iguais em todas as subpartes. Então, justamente o que ele apresenta aqui. Então, no caso da pressão, né? Essa pressão interna do gás sobre o limite do sistema, que é o nosso pistão, é a mesma que a do pistão que realiza sobre o gás, do lado externo para o lado interno. E a segunda, a condição de equilíbrio simples, né, é que a temperatura, né, no interior do recipiente, onde está o gás, é a mesma temperatura do ambiente externo. Então, essa é a nossa condição simples, de equilíbrio simples, termodinâmico simples, né? E a partir dessas duas condições, olhando aqui nossas notas de aula, né, de equilíbrio simples, o sistema pode sofrer uma variação de volume dV de duas formas distintas. A primeira, né, uma mudança de pressão, saindo da pressão inicial P1 para P2 a uma temperatura constante. Então, lembrando, né, é sempre importante a gente, em todo o processo termodinâmico, né, para nós termos, isso vai ficar mais claro ao longo do curso, né, para nós termos uma maior quantidade de informações termodinâmicas, sempre é bom manter uma das variáveis fundamentais termodinâmicas, variáveis de estado termodinâmico fundamentais, constante ou fixa.
Então, a primeira variação, né, de volume, né, ela pode ser realizada por uma mudança de pressão de P1 para P2 a uma temperatura constante, ou uma mudança de temperatura de T1 para T2 a uma pressão constante. Então, nessa segunda situação, ocorre, e aí existe uma diferença, isso é bem interessante, né, entre o processo 1 e o processo 2. Então, isso é interessante que nesse momento do nosso curso, já na segunda aula, a gente já está falando assim, de escolha de caminhos de processos termodinâmicos em relação a olhar, né, uma expansão ou uma compressão volumétrica do volume. Então, a gente está escolhendo dois caminhos diferentes. Esse segundo caminho, né, onde há uma troca, há uma variação de temperatura, isso vai implicar uma troca de energia na forma de calor. Ainda não definimos o que é calor, isso a gente vai definir logo agora no capítulo 2, já na aula que vem, né? Na aula que vem, entre o gás e o sistema em torno do recipiente. Então, a gente pode imaginar, né, que no processo 1, onde há uma mudança de pressão, eu parto, né, de um volume inicial V1, de uma pressão inicial P1 e de uma temperatura inicial T1, e eu chego no final, né, onde desse processo, né, com uma mudança de pressão, a um volume 2, a uma pressão final 2, com a mesma temperatura inicial T1. E no segundo processo, né, onde eu tenho uma mudança de temperatura, eu parto, né, do mesmo ponto inicial, né, onde eu tenho V1, T1 e T1, e chego, né, numa condição final onde o meu volume final não é o mesmo do processo 1, é um volume diferente, V3, porém, né, com a mesma pressão inicial P1 e uma temperatura final, né, T2, né, já que houve essa mudança de temperatura no processo 2. Vamos agora, né, construir a nossa segunda equação, né, do nosso curso, que também é uma equação de estado, né, e essa é uma das fortalezas da termodinâmica, né? A maioria das grandezas termodinâmicas, elas são grandezas de estado, ou seja, elas só dependem da condição inicial e da condição final. E se você faz, né, um ciclo partindo do ponto inicial 1, indo para o ponto final 2 e retornando para o ponto inicial 1, qualquer variação, né, de uma variável de estado é igual a zero. Então, as nossas equações todas, né, já que a maioria, tirando, a gente já vai falar sobre isso já no próximo capítulo, tirando com uma exceção duas variáveis de energia, que são o trabalho e o calor, todas as outras variáveis termodinâmicas, elas são variáveis de estado. Então, vamos construir, né, uma equação de estado para o gás ideal, e lá no final a gente vai ver que essa equação é uma equação que vocês conhecem, né? E eu brinco que ela é a equação mãe da termodinâmica, que eventualmente vocês já viram até desde do segundo grau de vocês. Então, a gente vai construir essa equação, né, paulatinamente, olhando um pouco da história da termodinâmica, né, onde essas relações, né, entre pressão e volume, pressão e temperatura, elas foram sendo construídas e determinadas experimentalmente, né, ao longo dos séculos. Então, a relação entre pressão e volume, que hoje, para nós até pode parecer uma coisa corriqueira, a temperatura constante, ela foi descrita ou determinada experimentalmente por Robert Boyle em 1660. Então, Robert Boyle ele simplesmente percebeu, né, experimentalmente, que a relação entre pressão e volume é uma relação inversamente proporcional. Então, P é inversamente proporcional, alfa é o símbolo de proporcional, a 1 sobre V. E isso se chamou de lei de Boyle. Então, se nós pegarmos, né, num gráfico pressão em atm versus volume em litros e pegarmos curvas isotérmicas de mesma temperatura, a gente vai ver que esse comportamento é o comportamento assintótico, né,
onde a pressão e o volume eles se comportam de forma inversa, né? Então, esse comportamento que a gente está vendo, então aqui a gente está vendo duas isotermas, né, de temperatura, uma a 300 Kelvin e a outra a 100 Kelvin. Em 1787, então vocês vejam, né, mais de 100 anos depois do que Robert Boyle pensou, né, experimentalmente e determinou experimentalmente a sua lei de Boyle, né, Alexander Charles descreveu a relação entre o volume e a temperatura como uma relação direta, diretamente proporcional. Então, V é diretamente proporcional à temperatura. Então, no espaço, né, num gráfico, volume versus temperatura, se eu traço, né, condições de pressão constante, o que a gente percebe? São linhas retas e quanto maior a pressão, menor, né, será a inclinação, né, dessa linha reta que estabelece essa relação entre volume e temperatura. Então, aqui a gente está vendo, né, quatro curvas de nível, linhas de nível, né, uma para 1 atm, outra para 2 atm, outra para 5 atm, obedecendo, né, a lei de Charles. Em 1802, né, Gay-Lussac, ele observou que o coeficiente de expansão térmica para os gases ele é constante. Então, matematicamente, alfa, que é nosso coeficiente de expansão térmica, ele é igual a 1 sobre V0, né, que é o volume do sistema, V0, né, que multiplica d de V, d de T, a P constante. Então, como eu tinha apresentado para vocês, né, a nossa primeira derivada, voltando lá no início da nossa aula de hoje, né, a nossa segunda derivada parcial, né, da nossa primeira equação de estado, né, onde volume, relação, variação de volume, relação, variação de pressão, variação de temperatura, nosso d de V, d de T, P constante, ele está associado, né, a uma grandeza que é extremamente relevante, né, que é o coeficiente de expansão térmica, e foi Gay-Lussac, em 1802, que determinou. Então, a gente, através dessa relação, né, a gente pode determinar, né, que d de V sobre d de T, a P constante, é simplesmente alfa vezes V0. Então, eu posso, né, diretamente, né, substituir essa derivada parcial por alfa vezes V0. V0 é o tamanho do meu sistema, né, aonde o meu problema termodinâmico está acontecendo, então eu conheço V0, né, e alfa em um valor tabelado, né, associado as características, né, do seu meio, quais são as substâncias, são sólidas, líquidas, gasosas, enfim. Lembrando que no nosso caso aqui, né, o nosso curso é um curso de gases ideais, então esse alfa ele estará associado ao comportamento de um gás ideal. Então, inicialmente, né, para um gás ideal, Gay-Lussac experimentalmente determinou o valor de alfa como sendo 1 sobre 267. Então, ele conseguiu, né, com a precisão, né, possível na época, no início do século XIX, determinou, né, que para um gás ideal, alfa ele tem esse valor de 1 sobre 267. Posteriormente, né, verificou-se que esse valor de alfa é 1 sobre 273,15 a 0 graus Celsius. E aí vocês, né, eventualmente vocês já vão associar esse valor, né, 273,15, né, a um valor, né, que relaciona, né, a escala Celsius em relação à escala absoluta, escala Kelvin. E isso é muito interessante, né? O Gay-Lussac ele não percebeu isso, né? De que alfa é um parâmetro, a gente está falando aqui, né, de um coeficiente de expansão térmica, ou seja, voltando aqui a olhar a nossa expressão de alfa, né, a capacidade, né, de compressão, de expansão de um gás ideal, que é o nosso d de alfa, né, em relação a uma certa variação de temperatura, que é o nosso d de P, ela tem um limite. E quem diz esse limite é
uma certa temperatura limite a 0 grau Kelvin. Então, ele não percebeu, né, que isso representava, né, uma barreira física, né, para um processo de compressão de um gás, e ele não teve essa sacação de que isso poderia determinar, né, criar uma escala absoluta de temperatura. Nós veremos no nosso último capítulo, né, no final da matéria, que quem teve essa sacação foi o Lord Kelvin, a partir, né, de uma consequência da aplicação da máquina térmica, e ele, obviamente, percebeu isso, né, estabeleceu a escala absoluta de temperatura, né, com 0 de temperatura, né, e, obviamente, ele deu o seu próprio nome a essa escala absoluta como sendo a escala Kelvin de temperatura, né. Então, Gay-Lussac, ele perdeu, né, apesar de ele ser um químico bastante famoso, né, e com bastantes trabalhos muito importantes, né, nas mais diversas áreas da química, né, ele deixou de ter, né, um valor, né, numa unidade de medida, né, que todos nós usamos no nosso dia a dia da engenharia. Então, esse valor de alfa, né, igual a 1 sobre 273,15, ele estabelece a temperatura mínima de um processo termodinâmico, ou seja, é a temperatura onde, né, eu não consigo mais comprimir, né, um gás ideal, né? Então, a partir do valor de alfa para um gás ideal, é possível definir, né, que existe uma escala de temperatura absoluta, né? Então, essa temperatura em graus absolutos, ela será igual, né, a uma temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então, vamos avançar um pouquinho mais nessa questão dessa discussão, né, da construção da nossa equação de estado para um gás ideal, né? E vamos fazer a combinação dessas leis, da lei de Boyle e da lei de Charles. Então, a combinação da lei de Boyle, né, onde estabelece que o produto PV, P0V, a uma temperatura e a uma pressão inicial P0, ela é igual ao produto PV, uma temperatura T e numa pressão P, com a lei de Charles, né, onde ele estabelece, né, essa relação inversa, né, uma razão, né, entre o volume numa condição inicial, uma pressão inicial P0 e uma temperatura inicial T0 sobre T0, ele é igual a um volume numa pressão inicial P0, numa temperatura final T sobre T. Então, se a gente faz a combinação da lei de Boyle com a lei de Charles, onde P0 é a pressão padrão de um ATM e T0 é a temperatura padrão de 273,15 graus Kelvin, né? Agora a gente já sabe, a gente chega nessa expressão, né, que talvez seja uma das expressões que, para vocês, né, alunos, esteja mais no sangue, uma das mais usadas por vocês, ou no segundo grau, ou agora no início dos estudos de engenharia, que é PVT igual a Povotor. Então, a gente, isso normalmente é somente apresentado, né, como uma relação natural, né, quando a gente fala do comportamento, né, de um gás, né, ou de um material, né, mas existe uma coisa muito importante, né, associada, né, a essa razão PV, produto PV sobre T, uma constante, né? Então, PVT por Votó, né, eles são iguais, né? Eu poderia estender isso a P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2 e assim por diante, ou seja, a gente está estabelecendo, né, nessa razão uma constante. E aí o grande mistério, a grande importância, né, dessa razão, né, que esconde essa constante é o que nós veremos agora, né, que ela basicamente ela apresenta, né, uma grandeza, né, que ela é fundamental, né, para a harmonia e para o funcionamento do nosso universo, né, como nós conhecemos. Então vamos considerar, né, a parte onde nosso PVT Povotor, vamos olhar para o Povotor, né? Então a gente sabe que P0 e T0, voltando aqui, né? P0 é a pressão padrão de um ATM, T0 é a temperatura padrão de 273
0,15 graus Kelvin. Então, pela lei de Avogadro, vamos ver quem é V0, né? Então, pela lei de Avogadro, 1 mol de um gás ideal a 0 graus Celsius e um atm de pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Todo mundo lembra a nossa lei de Avogadro, né? Tem essa questão, né? Um mol de um gás, né? Um mol ocupa 22,4 litros e ele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas por mol. Então, essa é uma lei bastante universal e é um número importante também, né, no funcionamento, na regulação da natureza, né, do universo como um todo. Então, se nós substituímos, né, esses valores padrões, né, P0, V0 e T0, né, então, estabelecendo essa razão, então é um ATM vezes 22,4 litros sobre 273,15 graus por mol, nós chegamos a um valor que eventualmente alguns de vocês conhecem, né, que é 0,082057 litros vezes ATM por grau, no caso Kelvin, né, vezes mol. Essa constante, ela tem um nome, e vocês conhecem essa constante. R grande é a constante universal dos gases. Então, digamos assim, a grande contribuição, né, talvez muitos de vocês não conheciam essa consequência, né, do PVT igual ao Povetó, né, mas exatamente, né, a grande questão associada a essa razão, né, é o que eu brinco. Por isso que ela é a mãe, ela é a equação mãe da termodinâmica. Né? A equação pai seria PV igual a nRT para gases ideais e PVT por Povetó é a equação mãe, porque ela esconde, né, uma constante que ela é absolutamente fundamental, né, e é uma das constantes mais importantes que regulam, né, o funcionamento do nosso universo como um todo, que é a constante universal dos gases. E por incrível que pareça, né, essa constante ela tem unidade de energia. Então, ela tem, a gente calculou, né, usando esses valores padrões, né, de pressão, volume e temperatura. Então, a gente chegou, né, numa constante universal dos gases com esse conjunto de unidades de medida, né, ATM vezes litro sobre Kelvin vezes mol, né? Mas no fundo, né, essa constante, né, ela esconde uma unidade de energia. Então vamos chegar nela, né? Talvez numa unidade mais do nosso dia a dia, né, do estudo de vocês, pelo menos vocês que acabaram de passar pelo ciclo básico, né? Agora que vocês estão começando o ciclo profissional aqui na engenharia mecânica. Então a gente pode, a partir, né, da relação, né, Newton vezes metro. O que é Newton vezes metro? Né? Força vezes deslocamento. Então aqui a gente está falando de trabalho, né, de energia. Né? A primeira forma de energia que foi determinada, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, né, no início do nosso capítulo 2. Então, força vezes deslocamento é trabalho, energia. Se nós entendermos, né, a força, né, como pressão vezes área, então Newton vezes metro vira pressão vezes área vezes distância, e aí no fundo a gente está falando, né, de pressão vezes volume. Então litro, então a unidade litro vezes atmosfera, né, então a gente está falando, né, de volume vezes pressão, é uma unidade de energia, só que para nós, obviamente, a gente não tem uma sensibilidade, né, em relação a essa unidade ATM vezes litro como uma unidade de energia, né? Então vamos converter, né, essa unidade de energia ATM vezes litro, né, num conjunto de unidades, digamos assim, mais do nosso dia a dia. Então ela pode ser convertida em unidade de energia do nosso dia a dia da seguinte forma. Então, a ATM ele é igual a 101.325 newtons por metro quadrado. Vamos multiplicar, né, os dois lados da equação por 1 litro.
né? 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 do metro cúbico. Então, nós temos que 1 atm litro é igual a 101,325 newtons por metro. E a gente sabe, né, que newton por metro é que unidade? Joules. Então, nessa conversão, então nós obtivemos, né, a nossa constante universal dos gases em atm litro por grau por Kelvin vezes mole. Vamos converter, então, agora para Joule, né, que é a nossa unidade de energia mais próxima, né, do nosso dia a dia de engenharia. Então, fazendo essa conversão, né, o nosso R, né, que nós calculamos originalmente como sendo 0,082057 litros por atm por grau Kelvin vezes mol, ele é igual a 8,3144 joules por Kelvin, por grau Kelvin vezes mol. Então, no nosso curso, né, e isso é uma coisa que até o final do curso vocês já terão isso praticamente no sangue, né, digamos assim, né, vocês já saberão esses dois valores de cor, né? O 0,08 206 é possível arredondar, né? E o 8,3144 joules por Kelvin mol. E aí vocês, dependendo, né, do conjunto de dados que vocês tiverem no problema termodinâmico, ora vocês vão usar o R em atm litro, ora vocês vão usar a constante universal dos gases em joules. Já fechando aqui a nossa aula de hoje, né, e isso apenas é uma informação complementar, né, bastante importante, né, a diferença de propriedades intensivas e propriedades extensivas. Então, uma propriedade extensiva ela é aquela que depende do sistema. E aqui eu vou citar um exemplo, que é um exemplo meio óbvio, né? Volume, né? Se eu aumento o volume, obviamente, o tamanho do sistema. Se eu aumento o sistema, o volume também aumenta. Por outro lado, uma propriedade intensiva, ela não é dependente do tamanho do sistema. Então, por exemplo, temperatura e pressão. Então, a gente está chegando aqui no final da nossa segunda aula, né? A gente está quase terminando, né, o nosso capítulo 1 de introdução. Então, na aula que vem, na nossa aula 3, né, a gente fecha a última sessão, né, do capítulo 1, onde a gente vai conversar, né, sobre uma aplicação importante da termodinâmica, e que alguns de vocês já viram no curso de metalurgia física, nos diagramas de equilíbrio de fase termodinâmicos, né, que são extremamente importantes, né, para a área de metalurgia e materiais e também para a área de engenharia mecânica, que são os nossos mapas, né, quando a gente precisa, né, conhecer um pouco mais os materiais e as soluções sólidas de materiais. Isso é muito importante, né, em processos, né, de transformação de materiais, processos mecânicos, por exemplo, que é o nosso interesse aqui, né, para a fabricação de produtos. Então, esses diagramas eles são bastante importantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Qual a importância da termodinâmica, né, na construção desses diagramas de equilíbrio de fases. E a gente já começa, né, o capítulo 2 do nosso curso, que é o nosso capítulo que fala sobre a primeira lei da termodinâmica, né, apresentando, né, as primeiras variáveis de energia, né, a relação entre elas. Então, já na aula que vem, a gente já vai construir a primeira lei da termodinâmica, vamos apresentar o conceito de trabalho, né, que vocês já viram em Física 2. Nós veremos que também o trabalho ele foi percebido, né, de forma empírica nessa virada, né, do século XVIII para o século XIX. Isso é bem interessante, né, como a história da termodinâmica ela está muito ligada, né, à evolução tecnológica e principalmente à revolução industrial do século XIX, né? Então, essa termodinâmica, né, que a gente está abordando, que é a termodinâmica do século XIX, ela foi impulsionada, ela deu base na revolução industrial, né, a primeira revolução industrial, né, das máquinas a vapor. E a gente vai na aula que vem, né,
apresentar, né, a primeira lei da termodinâmica, que é a principal lei, né, de conservação de energia. Ela é uma lei de conservação de energia, vocês já viram a primeira lei da termodinâmica, e a gente vai conversar um pouco, né, sobre a consequência, né, dessa primeira lei pelo olhar, né, da conservação de energia, de um processo, de uma transformação em um sistema. Então, essa aula de hoje, né, ela já está disponível no YouTube, no nosso canal, né? Então, é importante vocês reverem essa aula, acompanhando pelas notas de aula. Lembrando que já na próxima aula, a lista de exercícios, né, ela já estará disponível no nosso ambiente do AVA dentro da UERJ, né, dentro do nosso sistema da UERJ. E já no final da nossa quarta aula, vocês já terão condição, né, de começar a trabalhar, né, nessa primeira lista de exercícios, que servirá como a primeira avaliação de vocês aqui no nosso curso. Então, agradecer aqui a presença de vocês e nos veremos novamente na nossa terceira aula de termodinâmica. Até lá!